agradecer a todo mundo que está aqui, muito obrigado. Eu sou a Sara Roma, né? A gente é do Clube do Livro pelo Estudo e pela Fé. Hoje eu estou com o Max, o Lucas não está conseguindo entrar. Vamos tentar ver se a gente consegue. E hoje eu estou com um casal especial, né? Que é a Dejna. E eu esqueci o nome do esposo da Dejna, desculpa. Leandro, Leandro, desculpa, Leandro. Eu conversei com o Leandro e agora deu um branco. Mas eu acho só para a gente contextualizar um pouquinho, né, o que aconteceu há um tempo, não sei, acho que uns 2 meses atrás, talvez, aconteceu um atentado. Eu me lembro de ter visto no noticiário, né, um atentado numa escola no Espírito Santo. E eu me lembro que a gente tava. Surgiu uns boatos de que tinha alguma membro da igreja junto, mas ninguém tinha certeza. Só foi, né, alguém que falou, lançou, né, essa notícia. E eu me lembro que o Leandro, né, entrou em contato comigo no privado e contou um pouco a história da esposa dele e disse. E aí eu, é verdade. Então tinha uma membro da igreja, porque a gente tinha conversado no privado com outras pessoas do grupo de membros da Igreja de Jesus Cristo, e aqui também com o Lucas e com o Marcos, sobre essa possibilidade, mas a gente não tinha contato com ninguém, a gente não tinha certeza, né? Não tinha saído em jornal, em lugar nenhum sobre isso. Quando o irmão Leandro me entrou em contato comigo e falou, e pediu, né, para a gente colocar, para mim colocar uma matéria lá para pedir orações para a esposa dele. Automaticamente, óbvio, né? Claro que a gente vai fazer isso, porque a gente sabe que a oração, né? Nós comemos da igreja, oração e jejum ajuda muito, né? E o Pai Celestial ouve isso. Então, foi colocado lá. Eu fiz uma matériazinha, coloquei lá no nosso grupo de membros da Igreja de Jesus Cristo, a qual eu também sou administradora. E choveu de gente, né? Muitas pessoas do Brasil inteiro, né? Falando que iam orar, que iam jejuar, que estavam com a família. E a Dejna ainda, ela estava no hospital, né? Só o Leandro que estava com a sua família, com seus filhos e com a esperança, com o pedido para Deus para que ela, né, sobrevivesse. Então, começou assim, a gente colocou no clube também, choveu, eu acho que foi um dos posts mais comentários e mais likes, né, mais curtidas que a gente teve, de pessoas também dizendo que iam, né, de membros da igreja dizendo que também iam jejuar, que também iam orar, né, e pedir intervenção para a Dejna para poder sair do hospital, voltar para a família dela. Então, esse foi o objetivo da gente trazer a Dejna aqui, né? Já como todo mundo já sabia da história, as pessoas me pediam até no privado, diziam, Sara, me dá notícias. Só que eu não tinha muito contato. E o Leandro também estava muito ocupado cuidando da sua família, né? E da Dejna. Então eu não podia ficar conversando comigo toda hora, me dando notícias, né? Para eu poder dar notícia para as pessoas, porque realmente é uma situação bem difícil, né? Que eles passaram. Mas conforme o Leandro ia me dando, eu ia botando, né? Olha, tá acontecendo isso, ela tá melhorando. E as pessoas, a gente tá continuando orando, a gente, né, vai continuar jejuando por ela. E então, por causa disso, por causa desse post, né, que foi colocado aqui no clube, e porque o interesse também das pessoas em conhecê-la, né, já que a gente soube da história dela, infelizmente não de uma boa perspectiva, mas acabou que, né, a gente acabou conhecendo quem era a Dejna. Então é por isso que eu trouxe, né? A gente trouxe o Max e o Lucas aqui no clube para a gente conhecer um pouquinho dessa história. A gente viu um pouco no jornal, mas eu acho que os jornais eles não trazem muito a perspectiva do evangelho, da fé dela, né? Eles tentam meio que não esconder, né? Mas tipo, você não dá muita importância, né? Claro que os médicos são importantes, todo mundo todo muitas pessoas envolvidas, né? Mas eu tenho certeza, né, que o evangelho, que essas pessoas, todos que oraram, jejuaram, pediram, também fez diferença na recuperação dela. Então, só para dizer um pouquinho quem é a Dejna, né? A Dejna é uma mãe, uma professora de 3 meninos, de 3 crianças, né? Fez missão nos Estados Unidos. Então fala inglês, né? Não sei, deve falar muito bem inglês, melhor do que eu. Mas é professora e é membro da Igreja de Jesus Cristo, né? Casada pela eternidade com seu esposo, tem a sua família eterna. E eu queria saber um pouquinho, Débora, desculpa, eu estou me alongando, só para dar uma introdução para as pessoas, para se atualizarem quem somos, né?
Désdina, se alguém te perguntasse assim, quem é a Désdina? Quem tu é? Bom, nossa, é uma pergunta. Se eu resumir aqui, né? Eu vou uma pergunta assim. É, eu diria assim que eu sou uma, né, como você falou, uma mãe, uma mulher, né? Que foi, digamos, direcionada pelo Evangelho de Jesus Cristo desde 2004. Né? O Evangelho abriu muitas portas para mim, me moldou na pessoa que eu sou hoje, né? E o fato de eu conhecer meu marido foi por causa do Evangelho, né? Ter meus filhos e tudo mais. Então, assim, eu diria que eu sou uma pessoa que eu devo tudo ao Evangelho, sabe? Desde a minha profissão, a minha família, a pessoa que eu sou, e agora também a minha existência, né? Porque a gente fala que eu nasci novamente. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, eu devo ao Evangelho de Jesus Cristo, sabe? O Evangelho de falar de Jesus Cristo. Max? Muito bom. Leandro, Sim, quem é você também? Aproveitar aí, né? Assim, mesma pergunta aí para você. ok. Então, eu realmente sou muito grato por essa oportunidade, por esse momento que o canal está nos dando. Né? Desde o primeiro dia do acontecimento, foi algo muito, muito desafiador. E falando sobre mim, eu sou uma pessoa que exerce muita fé, muita coragem, muita paciência. Né? Quem me conhece, quem está comigo, sabe quem eu sou. E eu procuro o máximo, do máximo mesmo, né, de fazer o bem às pessoas que estão ao meu redor. E hoje, tendo essa oportunidade de falar nesse canal, é realmente uma gratidão enorme, né, de poder expressar, né, meu sentimento. E sou muito grato por tudo mesmo. E eu sei que o Pai Celestial sempre vai ser misericordioso por cada um de nós. Muito bom, Leandro. Então, Désdina... Vocês são... Pode falar, Sara. Pode falar, Max. Vocês são de Aracruz, né? Então, para o pessoal que não conhece, né? Aracruz é o quê? É uma cidade? É um bairro? O que é? Aracruz é uma cidade. Onde fica? Cidade do Espírito Santo, né? Fica próximo, fica o quê? Uma hora e meia, 2 horas de carro de Vitória, né? Que é todo mundo que a gente fala Vitória, o pessoal, né, critica mais. É uma cidade, assim, uma cidadezinha bem pacata, assim, com uma população bem bacana. É uma cidade... Tem um intruso ali, olá. Ó. É uma cidade bem tranquila, próxima do litoral, sabe? É uma cidade pequena, mas assim, você consegue encontrar... A gente fala que é uma cidade pequena com áreas de cidade grande, né? Tem um pouco de tudo. E assim, basicamente acho que todo mundo se conhece, né? Legal. Para vocês, é Désdina ou Degina? Qual que é a melhor maneira de chamar? É Degina, inclusive. Tá rolando essa dúvida aí. Degina. Assim, ela se chamando de 10, aí eu falei assim, não, você tá falando estranho. Mas é Degina. Degina, ok. Inclusive, né, para a gente dar as mensagens, né, o pessoal falava, é Regina? Não, é Degina mesmo, né? Porque também teve uma outra professora, acho que é Sandra Regina, né? Que também estava com você nesse fato, né? Então, acho que rolou isso. Uma informação aí para vocês, eu fiz missão Brasil Vitória, né? Então, só que eu não passei por Aracruz. Passei em Colatina, Cariacica, passei em outras áreas, né? Nova Venécia. Mas... Marcelo de Noronha? Tá com Cariacica, Marcelo de Noronha, talvez? Não. Eu passei em Itacibá lá. Sim. E aí, mas eu tive um companheiro meu que eu treinei
e ele passou com vocês. Talvez vocês lembrem, ele lembra de vocês, que é o Elder Bueno. Ele é lá de Curitiba. Ah, é do Bueno. Uhum. Sim. Ele junto com a Elder Bueno. Então, bastante. A gente quase se conheceu aí na época da missão que eu passei por aí. Qual, Regina. Oi, pode falar. Pode falar. qual era o seu presidente de missão mesmo? Era o presidente Araújo, foi o segundo presidente da Missão Vitória, né? Uhum. Presidente Araújo. Acho que a gente já pode ir adentrando, né? Então, primeiramente, acho que tanto a nossa posição aqui, a Sara já deve ter falado, mas se em algum momento, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, vocês se sentirem que não devem falar, podem ficar bem livres para falar, olha, eu prefiro não tocar nesse assunto, eu prefiro não comentar, eu não estou preparada para falar sobre isso. Fique bem à vontade, tá? Porque a gente sabe que é um assunto muito delicado, é um assunto bem... E não tem como não ser tão tranquilo, né, ao falar sobre ele. A Glaucia estava falando aqui, ó, meu irmão conheceu a irmã Degina, Elder Martins. Ah, sim. Bastante gente aqui. Tem gente que deixou mensagem aqui falando que orou por você. Olha lá, Elder Bueno, me lembro dele e do presidente Araújo também. Legal. Foi dia 25 de novembro, fatídico dia, correto? Isso. Então aí, como a Sara colocou, já passou mais de... A gente está indo para 2 meses, né? Agora, dia 25 de janeiro, completaria 2 meses. Acho que a gente pode introduzir, Regina, como era a rotina normal de trabalho, né? Que você fazia ali como professora, né? E se aquele dia, tanto fisicamente quanto espiritualmente, aí eu deixo minha pergunta e eu já passo a bola, você notou que existia algo estranho, diferente naquele dia? Eu trabalhava 3 dias da semana, de manhã no turno matutino e no turno vespertino, né? Então, normalmente era terça, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta ou era? terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta, porque esse ano mudou. E aí, não passado. Normalmente, né, eu acordava por volta de umas 5 horas e me arrumava para pegar o ônibus por volta de 5h50. Aí meu marido me levava, né, até a rodoviária. Eu pegava outro ônibus e chegava na escola, né, por volta, assim, normalmente a gente entra às 6h50. Então eu chegava por volta de umas 6h40, então a gente, né, pegava as coisas rapidinho, enchia a garrafinha de água, pegava as coisas que tinha que pegar e ia para a sala, durante a sala a gente ia para a sala. Então nesse dia, às vezes as pessoas, né, algumas amigas minhas, nesse dia elas comentam que elas tiveram algumas impressões, né? Até porque no dia anterior uma conhecida nossa faleceu. Então nesse dia muitos amigos nossos estavam velando essa pessoa. E eu particularmente não notei nada diferente. Eu não senti nada diferente, né? E fui trabalhar normalmente, nada diferente aconteceu. Tínhamos poucos alunos, porque ele estava encerrando, né, o ano, então alguns alunos que ele tinha conseguido nosso, mas já não estavam mais indo, né, que não tinha problema com faltas. Lembro que naquele dia, uma turma que não conseguiu apresentar um trabalho, apresentou um trabalho, né, nas primeiras aulas, e depois a gente desceu, né, para o recreio. Então foi um dia assim, que eu, né, normal, nada demais aconteceu. Eu não sou tipo pessoas assim, pessoas que sempre que vai acontecer alguma coisa, elas sentem, né? Mas em dados momentos, às vezes eu tenho essas impressões, mas eu não sou de pessoa que sempre tem. Então, assim, às vezes acontece, mas nesse dia eu não tive nenhum tipo de impressão. Nem meu esposo também, às vezes eu falo assim, às vezes ele fala algumas coisas, ele tem algumas impressões, e eu falo assim, minha nossa, né?
Mas esse dia também ele não sentiu nada diferente, não falou nada demais, então a gente estava assim. Foi um dia normal, né? Seria um dia normal, né? Aparentemente um dia normal, né? Lucas, Boa noite a todos, especialmente ao casal. Grande honra poder recebê-los aqui no nosso canal e poder conversar a respeito de toda a situação que envolve, a princípio, uma tragédia, mas que, na verdade, se tornou um milagre. Então, quero agradecer principalmente ao casal por poder estar aqui conosco, especialmente a irmã Degina, que passou por toda essa situação. O Max estava perguntando a respeito do dia a dia, do normal, né? Você teve algum sentimento ou não? Como é que é ou pelo menos era, como era o dia a dia seu na escola? Alguma vez algo fora da rotina aconteceu que pudesse imaginar que esse tipo de situação aconteceria ou não? Ou a rotina era tão normal que foi totalmente assim, inesperado? Bom, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, né? Então, assim, eu voltei de licença maternidade dia 20 de setembro, né? E ia fazer mais ou menos, já tinha feito uns 2 meses. Normalmente, né, eu sou professora de inglês, então eu sou uma pessoa, assim, bem descontraída, sou bem simpática. Eu normalmente não tenho problema com alunos, né? A gente se relaciona bem, né? E meu dia a dia, assim, tranquilo na medida do possível, né? Que escola a gente nunca, né, prevê muita coisa. Mas, no geral, assim, minha convivência com os alunos era bem tranquila, com os colegas. Então, assim, no momento em si, foi uma coisa assim que ninguém esperava, cada um pensou que fosse uma coisa diferente. Eu, pra ser sincera, pensei até que fosse um treinamento dos bombeiros. Nada, assim, porque foi um negócio, assim, muito, muito fora da nossa realidade mesmo. Se Aracruz é muito pacata, muito tranquila, Coqueiral de Aracruz, que é a cidade, né? A cidade não, o bairro que aconteceu, é mais ainda. É um lugar assim que as crianças brincam na rua, sabe? Os pais totalmente confiam de deixar uma criança ir até a padaria, que é um pouco mais longe, sabe? Todo mundo se conhece, todos os vizinhos. É um bairro assim, todo mundo que mora lá se conhece há muitos anos. Então, assim, nada particularmente assim, né, na minha jornada de trabalho, no dia a dia, até nos anos anteriores, levaria a algo assim, imaginar que algo assim poderia acontecer. E principalmente, assim, os colegas, a escola em si, né? Não consigo pensar em nada, assim, para ser sério. A, a Wanda falou: a escola havia recebido um prêmio por boas práticas na sexta-feira anterior. E na terça-feira seguinte, este fato inusitado e tenebroso. Isso, foi isso Nossa. mesmo. A nossa diretora recebeu uma premiação, a gente ficou até muito feliz, né? Que eu comentei na rede social e tal. Né? Então a gente estava bem animado, assim, né? Porque a escola, assim, estava num processo de mudança, já havia há uns 2 anos. Então a gente estava bem animado com essa premiação, né? Com algumas coisas que a gente queria fazer, formatura do terceiro ano e tal. Eu até era uma das que iria ajudar na formatura. Então, assim, a gente não esperava nada mesmo parecido com isso. E Degina. É Degina, né? Eu sou gaúcha, aí eu ponho um acento. É só pensar tudo, Regina né? com D. Regina com D funciona. Quando tu te deu conta que tu tinha sido baleada, tu lembra disso? Tu lembra da dor ou que tu sentiu alguma coisa? Tu consegue lembrar ou tu perdeu essa memória? Eu lembro de tudo, né? Do incidente em si, até quando saí do hospital. Então, quando aconteceu o fato, né? Eu estava próxima, né? Eu estava indo ao encontro de uma colega que estava na mesa mais afastada, então eu meio que dei de cara, né? Então, assim, eu não lembro se eu fui uma das primeiras ou se
foi mirado em outras pessoas, depois veio para mim, mas eu logo senti, né, que eu tinha sido acertada, né? Mas eu só senti, dos 8 tiros que eu levei, eu só senti 3, né? Porque não exatamente queima, mas assim, dói, queima, né? Então eu sentia queimando meu braço esquerdo, minha perna esquerda e o meu estômago, né? Os outros eu não sentia, como esses 3. Só que eu achava que eu só tinha levado 3 tiros. E, então, assim, eu lembro que eu fui chegando para trás, né? E fui tentando, assim, um lugar para me apoiar, né? E aí eu cheguei próximo ao sofá que tinha e eu fui sentando ali próximo a uma colega, né? Que também já tinha sido baleada várias vezes. E voltou e nos baleou novamente, né? Então, assim, eu só senti esses 3, na verdade. Só para a gente, né, às vezes, aqui a gente tem muita rotação, né, Casal Fernandes, então a gente às vezes retoma só uma introduçãozinha. Então, pessoal, para quem está chegando aqui agora, nós estamos aqui com o Casal Fernandes, a irmã Degina e o irmão Leandro. Eles são membros da igreja lá em Aracruz, uma cidade do Espírito Santo, e a Degina é uma sobrevivente do atentado às 2 escolas que aconteceu em Aracruz em 25 de novembro. Hoje ela está relatando alguns pontos para nós aqui, está sendo entrevistada pela gente e, muito especialmente, está compartilhando com a gente alguns momentos um pouco difíceis, mas o que a gente quer trazer aqui é o quanto que Deus opera milagres na vida das pessoas e como o Evangelho pode nos fortalecer. Degina, no momento fatídico, onde ali vocês já tomaram conta da situação, por mais tenebrosa e, como você falou, fora da normalidade total, que é ver um rapaz ali de 16 anos com um revólver e apontando para todas as pessoas e atirando. Qual foi o seu sentimento, né? O que você começou a pensar ali? Qual foram os seus pensamentos? Quais foram as suas preocupações? E se de alguma maneira, vendo de fora, né, a gente, infelizmente, a gente se acostuma, né? Não se acostuma no sentido de, isso está tudo bem, mas se acostuma por causa que rotineiramente a gente vê essas coisas acontecendo. Às vezes mais fora do Brasil, mas a gente costuma ver isso, né? E o que poderia ter sido uma chacina, né? Muitas pessoas mortas, algumas pessoas milagrosamente sobreviveram, né? Apesar de ter levado um tiro. Então, a terceira pergunta aí nesse do que eu estou fazendo é se você viu que Deus, naquele momento, já estava operando alguma coisa, se você já sentia que ia dar tudo certo, ia ficar tudo bem, quais eram os seus sentimentos, das suas colegas, como foi, assim, no geral, essas questões? Quando eu me dei conta, né, que eu estava ferida, a primeira coisa que eu falei, né, eu fiquei, assim, na minha mente eu falei com o Senhor, Senhor, não me deixe morrer, né, eu tenho 3 filhos para cuidar, e eu não posso morrer, né? Deixar as crianças sem uma... Regina, só desculpa te cortar, só para a gente ser mais detalhista. Você tem 3 filhos, né? Só para as pessoas saberem. Você tem um casal de gêmeos, é isso? De quantos anos? Eu tenho um casal de gêmeos de 7 anos e tenho um bebezinho que fez 10 meses essa semana. Que na época tinha 8 meses, correto? Isso. Uhum. Então, perfeito. Assim, então você tinha os gêmeos e o menininho, né? Isso. Então, assim, eu lembro que eu até falei assim, né? Eu falei, poxa, se eu iria, se eu fosse morrer, se eu iria morrer, para que o Senhor me deu outro neném? Porque, assim, o bebê não foi planejado. A gente descobriu que já estava com 2 meses de gravidez, né? Então, eu falei assim, Senhor, não me deixa morrer. E... aquele momento, eu não tinha certeza assim, se eu ia sobreviver. Mas o meu sentimento todo, durante o tempo todo, até chegar ao hospital,
foi de muita tranquilidade, apesar da situação. Por quê? Quando eu comecei a falar assim com o Senhor, né, e ali pedir ajuda e socorro, né, eu ouvi uma voz bem mansa, como as escrituras falam, né, mansa, gentil, baixinho, bem no pé do meu ouvido. E essa voz falou para mim assim, olha, não grita, não fala, sabe, poupa sua energia, fica quietinha. Porque tava todo mundo assim, uma confusão, né, tinha gente gritando, tinha gente, né, chorando, tinha gente pedindo socorro. E aí eu fiquei, né, quieta. Como eu sentei no sofá e eu meio que empurrei sem querer uma colega, ela não conseguiu suportar o peso dela meu, ela caiu no chão. Então eu fiquei ali no sofá. E aí quando, né, passou uns minutinhos, assim, bem rápido, acho que foi segundos, né? Novamente a voz falou pra mim, deita no sofá e não se mexe. Então eu fui, né, porque até aquele momento eu tava sentindo minhas pernas, estavam movimentando as duas, então eu sentei no sofá, deitei no sofá e fiquei imóvel. Aí eu lembro que eu olhei, né, olhei minha mão, que eu tava sentindo, então eu vi que tinha sido baleada no braço. E aí eu tentei olhar aqui, porque doía no estômago, mas eu não conseguia ver porque minha roupa era escura, né? E olhei a perna, mas também não dava pra ver. Assim, que minha calça era escura também. Então eu fiquei quietinha lá, fiquei imóvel. E aí fiquei falando com o Senhor, né? Eu ficava assim, Senhor, não me ajuda, eu tenho que aguentar até o socorro chegar. E o socorro chegou bastante tempo. E nisso, algumas das minhas colegas, né, chamavam por outras para saber se estava bem. E aí algumas falavam, né, chamavam o nome do Senhor, Nossa Senhora e tal, né, e clamavam assim, o nome e tal. E a gente ficou ali bastante tempo, porque quando aconteceu esse acidente, as pessoas que estavam feridas foram quem chamaram socorro, que chamaram ambulância, que chamaram a polícia, corpo de bombeiro. E aí a gente teve dificuldade que, assim, a polícia chegou rápido, mas o socorro estava achando que era trote. Então eles chegaram uns 43 minutos depois, né? A gente ficou ali, né, suportando. Então, eu lembro que quando finalmente chegou a primeira ambulância, era só uma, né? Assim, eu ouvi, mas assim, chegou só uma. Eu lembro que eles falavam assim, gente, não dá para levar muita gente, só chegou uma até agora. Então, né, foram pegar pessoas, né? Duas pessoas, não lembro, que estavam mais feridas. E aí eu falei assim, passou-se os minutos, a dor do meu estômago aumentou, não a dor, a queimação. E aí eu comecei a sentir um pouco de dor, sabe? E foi quando eu falei assim, nossa, agora eu vou ter que aguentar mais, porque os primeiros ajudas que chegaram vão das pessoas mais feridas. E eu achava que eu não era uma pessoa mais ferida. Então, eu falei assim, nossa, Senhor, você tem que me ajudar a aguentar. E para minha surpresa, chegou a maca e eles logo me colocaram na maca, né? E aí eu fui levada para o helicóptero. Daí, quando eu cheguei lá no hospital, o piloto, né? Ele começou a chover bastante. A gente estava chegando no hospital e começou a chover, foi uma chuva que durou 3 semanas aqui, direto. E aí o piloto falou bem assim, nossa, se essa chuva tivesse começado quando a gente estava saindo da escola, a gente não tinha conseguido levantar voo. Então, eu lembro que nesse momento eu falei assim, muito obrigada, Senhor. E aí eles foram me levando, aí foi um momento que eu apaguei mesmo, e aí eu só acordei mesmo quando eu já estava desentubada, já estava, né, saí do coma e tudo mais. Regina, só para um detalhe aqui, você falou que demorou 43 minutos do ocorrido até, assim, do momento que você sentiu e viu que estava baleada até você ser atendida e socorrida, certo? Aproximadamente. Eu lembro que algumas pessoas falaram, outras... E quanto tempo você acredita que foi, vamos colocar assim, as tentativas de execuções, né? A tentativa de homicídio do rapaz. Quanto tempo ele entrou, atirou,
Outra questão, você é parte da primeira escola ou da segunda escola? Eu sou da primeira, da Primo Beat. Da primeira escola. Que foi a mais ou menos que horário isso? Por volta das 9h30, foi isso? Isso, o nosso recreio às 9h20, e a gente já estava ali conversando, né, e tal, e brincando, como a gente sempre faz, e era por volta de 9h30. Às 9h30. Quanto tempo a tentativa, né, do rapaz ali durou? Quanto tempo ele entrou, atirou e foi embora? Então, pra gente, pareceu como se fosse assim, foi muito rápido. Eu acredito que foi em torno assim, de uns, não sei, acho que toda a ação de entrar, fazer isso sair, foi por volta acho que de uns 2 minutos, foi bem rápido mesmo. O que demorou mais foi espera, sabe? Foi espera, por socorro. Mas a ação em si foi muito rápida. Entendi. Só para finalizar, você disse que começou a ouvir as pessoas ali clamando, orando, né? Você acredita que nesse momento ali houve uma espécie de das pessoas buscarem a Deus? Pode ir, Lucas. Bom, quero agradecer de novo aos dois. Eu imagino que contar a história e relembrar deve ser um desafio enorme, deve ter uma carga de emoções para vocês dois que é difícil até de imaginar como vocês sentem relembrando tudo isso. E talvez começar a fazer algumas perguntas que vão trazer da esperança após o ocorrido. Só antes eu queria fazer uma pergunta para o Leandro e depois de novo para a Degina. A irmã Degina falou da razão dela ali naquele momento de clamar a Deus por conta das crianças, dos filhos e tudo mais. Leandro, para você, quando você soube da notícia, do que tinha acontecido e com o passar do tempo, do desenrolar de toda essa caminhada, o que passou na tua cabeça com relação à sua família, as crianças, a tua esposa? O que você imaginava com relação a tudo isso que poderia ter de consequência? Então, primeiro momento foi algumas pessoas me ligando, né, perguntando se Degina estava na escola trabalhando, né? Então, eu tive que atender, eu atendi o celular e eu falei, não, Degina está trabalhando, Degina está na escola hoje. E depois eu perguntei, mas por qual motivo? O que aconteceu? E eles falaram, tá tendo um atentado, um tiroteio na escola lá, onde ela está trabalhando. Então, eu de imediato já fiquei muito preocupado, muito apreensivo pela situação. E aquele momento, eu só sabia que tinha um tiroteio lá, um atentado. E eu me ajoelhei lá no meu trabalho mesmo, na área da produção, e eu fiz uma oração muito sincera ao Pai Celestial, pedindo que Ele livrasse a minha esposa, que protegesse ela, que ela possa estar bem, possa estar melhor. E foi isso que eu fiz de imediato naquele momento, me ajoelhei mesmo. Eu até tentei pegar as imagens, né, lá da produção, mas só que a imagem já foi apagada já se passou mais de 20 dias depois que eu pedi, né? Lá só grava até 20, mais ou menos, 20 dias. E foi o período que eu fiquei fora do trabalho. Então, depois eu conversei com meus amigos lá do trabalho e falei, eu preciso ir lá em Coqueiral para ver se a minha esposa é uma das feridas, porque ela não estava atendendo o celular. Então, eu peguei o carro e fui até Coqueiral. Sabe, eu fui até Coqueiral, na escola, chorando e orando ao mesmo tempo. Pedindo a orientação ao Senhor. Pedindo todas as coisas necessárias para que ela pudesse ficar bem, pudesse ficar melhor.
Então eu cheguei em Coqueiral e perguntei lá no portão, eles não deixaram entrar. E eu perguntei assim, hein, eu sou o esposo da professora Degina, eu queria a notícia dela. E naquele momento, ele apareceu a coordenadora da escola e falou que Degina estava bastante ferida, ela recebeu todos os cuidados necessários e, e ela estava sendo resgatada naquele momento de helicóptero. Então o helicóptero estava subindo na hora que ela estava falando comigo, que ela estava conversando. Na hora que ela falou que o helicóptero, ela estava sendo resgatada de helicóptero, eu peguei e saí, me afastei mais um pouco. E estava muita correria, tinha mãe de criança, de jovens lá, pais, todo mundo querendo notícia. Eu me afastei novamente e fui atrás de uma van que estava lá. Né? Era uma van, não sei se era de... Era uma van. E fui atrás dessa van e orei de novo. E eu estava vendo o helicóptero subindo no alto e clamei ao Senhor novamente. Senhor, abençoa minha esposa. Abençoe ela, que ela possa receber todo o cuidado. Abençoe as pessoas que estão ali também, fazendo socorro, os feridos, os necessitados, que estavam passando por aquele desafio. E de imediato, o que aconteceu, eu lembrei dos meus filhos, né? Principalmente do menor, que naquele momento estava com 8 meses. Então, o choro foi muito forte nesse momento, porque eu lembrava da minha esposa, mas ao pouco naquele momento eu lembrei do meu filho menor, e depois dos maiores, né, de 7 anos. Então, eu tive que conter muita energia, muita fé naquele momento, porque eu nunca passei por um desafio dessa forma, né? A gente não esperava por esse desafio. Então, assim, através das minhas orações naquele momento, que foi essencial, eu senti muita paz, muito conforto, e depois eu tive que pedir ajuda, né, ao Senhor, o meu presidente do ramo, né, as pessoas que estavam ao nosso redor, né, que naquele momento restava a gente orar, né, oração mesmo, né, para que ela pudesse ficar melhor. E de imediato eu fui até Vitória, né? E ela deu uma entrada lá no hospital e começou a fazer os procedimentos normais, né, da cirurgia dela. E a partir daquele momento foi só a oração, cada vez mais, jejum, para que ela pudesse ficar melhor. E hoje, né, ela é um milagre entre nós nesse momento. Além de outros professores e alunos que sobreviveram àquele atentado. Eu queria fazer mais uma pergunta antes de passar a minha vez. Vou cortar um aí, ó. Na verdade, a minha pergunta e aqui do chat também, da Glauce, porque eu pensei nessa situação mais de uma vez durante a semana, quando a Sara confirmou que a gente ia ter a entrevista contigo, Degina, tá? Se for algo muito... às vezes acontece uma experiência muito pessoal e às vezes a gente não deve contar. Então, se você se sentir assim, tudo bem. É só falar e ok. Mas a pergunta que colocaram aqui, e que eu me fiz durante a semana, que eu queria perguntar para você é a seguinte. Gostaria de saber se durante o coma, ela, Degina, teve algum tipo de consciência. Porque sabemos que existem pessoas que têm experiências nesses períodos ou que ouvem as pessoas à volta. E só para complementar, a gente leu recentemente aqui com o pessoal do Pelo Estudo Pela Fé, o Visões de Glória, que conta experiências do irmão Spencer em uma situação bem semelhante a essa que você passou, que vamos dizer assim, ele teve contato ou visões com coisas relacionadas ao outro lado do véu e que confirmaria a existência de Deus e tudo mais. Você teve alguma situação, experiência relacionada a isso que sinta-se à vontade de comentar? Eu posso dizer assim, eu fiquei consciente, né? Apesar de eu não conseguir ouvir, eu não conseguia ver e ouvir o externo, né? Mas eu estava consciente ali na minha mente, né? E eu fiquei esse tempo todo, eu estava conversando com o Senhor, né? E eu conversava assim com Ele, no sentido de saber, assim, eu ficava pensando, por que eu não consigo, por que eu não estou acordando, por que eu não estou conseguindo falar,
Porque eu não sabia que eu estava em coma, né? Mas eu estava consciente. Então, eu falava assim, para onde que foi meu esposo, né? Cadê todo mundo? Né? O que aconteceu depois? Então, eu lembro que eu falava assim, como eu fiquei muito sedada, né? Era muita medicação, eu tinha aqueles momentos assim, né? Tinha coisas que era provocada pela medicação e tinham coisas que, né? Tanto que às vezes, quando eu comecei a acordar, eu não conseguia muito diferenciar se eu estava vendo a imagem realmente dos médicos, enfermeiros, né? Ou se era parte daquilo que eu estava vivenciando ali. Porque durante muitos momentos, tinha momentos que eu me via aqui na minha casa, na cozinha, fazendo com meus filhos, fazendo as coisas, tipo assim, fazendo a janta, por exemplo, eu estava ali conversando e do nada eu voltava por hospital e via a luz, assim, né? E isso aconteceu umas 3 vezes. E eu falava assim, por que eu voltei para o hospital, né? Eu falava, mas eu estava em casa agora mesmo. Então, assim, eu não tive nenhuma experiência extraordinária no período do coma em si. Mas eu estava consciente. Tanto que eu falava, na primeira coisa quando eu me via, né, ali, eu falava assim, bom, eu sei que eu não morri, porque isso não é o reino celestial. Aí eu falava assim, também não é o terrestrial nem o celestial. Então, isso aqui não é nada parecido. Aí eu falei assim, bom, Senhor, como eu não neguei ninguém, também não é as trevas dos senhores. Então, eu acho que eu estou aqui em algum lugar esperando alguma coisa, né? Mas, assim, não tive nenhuma experiência extraordinária. Eu acho que a experiência mais, assim, no geral, da minha situação, foi o fato de que realmente senti que o Espírito Santo ele me guiou naquele momento, sabe? Eu tenho uma minha convicção de que aquelas conselhos que me foram dados ali realmente me pouparam de de conseguir, assim, chegar no hospital numa situação não tão grave, apesar que eu estava numa situação grave, mas assim, não tão grave a ponto de resistir. Todas as cirurgias foram feitas, né? E conseguir ficar ali para obter uma melhora. Algumas as colegas que faleceram, algumas, né, se exaltaram um pouco, falaram, né, e tal. É uma das coisas que eu estava até conversando com as outras sobreviventes, né? Então, assim, eu particularmente acredito que teve uma certa complicação, né? De falar demais, né? Perdeu muito sangue e tal. Então, eu vejo que esse conselho que eu recebi, ele foi primordial para que eu pudesse aguentar até chegar no hospital, sabe? Eu perdi muito sangue e eu vi, assim, a mão do Senhor o tempo todo no seguinte. Tudo foi muito, assim, na hora, né? Assim, apesar que demorou o socorro, mas foi tudo muito, assim, sendo providenciado ali no hospital também. Eu senti, assim, eu não senti dor, como eu falei, né? O processo todo, até agora, esse momento que eu tô em casa, eu sinto incômodo, né? Eu cheguei com a minha mão, queimava, ardia, dava choque, sabe? Não conseguia dormir direito, porque no meio da noite, né, ela dava, assim, os rompantes e eu acordava do nada. Então, assim, eu sinto incômodos, né? Às vezes eu não consigo dormir, né? Às vezes eu tenho algumas coisas que vêm na minha mente, mas em nenhum momento eu senti dor, sabe? E eu sei que o Senhor sabe, eu não sou uma pessoa que gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, mas eu sou muito tolerável à dor, sabe? E eu vejo assim que ele realmente, ele me poupou disso. Eu não, como você falou, tem coisas que são muito sagradas. Tem algo na minha bênção patriarcal que fala. Era uma coisa assim, que desde que eu tirei minha bênção patriarcal, porque eu sou uma conversa, né? Eu entrei pra igreja em 2004. E eu tirei minha bênção patriarcal um ano depois. Então eu tinha algo na minha bênção patriarcal que eu sempre ponderava, porque era uma coisa assim, que envolveria muitas pessoas. Então, eu ficava pensando, né? Eu sempre pensava assim, gente, que vai acontecer? Quem sou eu, essa pessoa aqui, então, né, no meio de tanta gente, para fazer alguma coisa que vai envolver várias pessoas? Então, eu sinto que foi isso, porque a quantidade de pessoas orando por nós, não só por mim, mas todo mundo do atentado em si, foi uma coisa assim que foi uma união, assim, que eu não vi igual, sabe? Nunca vi igual.
não fosse só as meninas da igreja, fosse mesmo pessoas fora da igreja, pessoas nem que, assim, aparentemente não tem fé, né, sabe? Muita gente mesmo, fora do país, eu recebi muitas mensagens, ligações, já recebi, sabe, contatos de pessoas me encorajando, me incentivando. Muita gente entrou nas minhas redes sociais também para acompanhar o meu processo de me restabelecer. Então eu vi assim, eu vou dizer assim, uma onda, né, de oração e jejum que eu nunca vi, sabe, antes. E muitas pessoas tiveram experiências com toda essa situação. Então, algumas pessoas me relataram experiências espirituais que tiveram de sobrepujar dificuldades físicas, espirituais, emocionais, durante o período que ficaram orando por mim. Então, o que eu tirei disso? Não sei se é exatamente isso que está na minha bênção, mas eu acredito que esteja. E eu imagino que o Senhor tenha, assim, não dito, né, mas ele tenha me direcionado o seguinte: olha, isso vai acontecer hoje. Eu não vou te dar nenhuma impressão. Você vai ter que passar por isso. Mas eu vou estar com você, né? E eu vou te ajudar, né? Em todo o processo. Você vai sair disso. Então eu vejo que tanto eu quanto as meninas, esse nosso processo de estar aqui foi para mostrar realmente o poder do Senhor, sabe? Para que as pessoas, naquele caos, principalmente político, né, que a gente está vivendo aqui, parassem e vissem assim: epa, o foco não é esse, o foco é Jesus Cristo, sabe? O foco é mais celestial, o foco é mais espiritual. Então, eu fico, de certa forma, agradecida e feliz, sabe? Porque eu passei por isso e, de certa forma, ajudei, né, as pessoas, assim, todos nós passamos por isso, ajudamos pessoas a terem experiências melhores, sabe? A sobrepujar algumas dificuldades e realmente se conectar mais com o Pai Celestial. É lógico que, assim, a gente, né, nem todo mundo teve experiências felizes, né, do incidente, né? Então a gente vê muito pelo nosso lado da nossa crença, né, o Evangelho, mas assim a gente também fica triste pelas pessoas que tiveram perdas, né, que assim não dá pra gente ficar totalmente feliz, como meu marido fala. Ele sempre fala, a gente não fica 100% feliz, né, mas a gente fica muito grato ao Pai Celestial por ter poupado a vida de tantos, né, entre alunos também, professores e funcionários que estavam lá, e para que pudessem realmente, né, relatar a bondade do Senhor para conosco, né? E que, assim, no momento em que a gente vive tão corrido, sabe, nessa frenética, assim, nessa nossa rotina de trabalho, estudo, igreja, família e tal, às vezes a gente pondera sobre os ensinamentos, mas a gente, né, parece estar tão distante da nossa realidade, né? Então, ver uma situação assim e presenciar, né, toda essa experiência, realmente a gente consegue ver que o Senhor, ele realmente ele está aqui, sabe? Ele mudou, que os milagres acontecem, não só aconteceu comigo, mas aconteceu com várias outras pessoas, outras coisas que aconteceram no mesmo período, né? Que estavam comigo aqui no nosso ramo, foi eu e mais outra pessoa, assim, uma outra história diferente, mas assim, o mesmo milagre de recuperação. Na minha aula anterior também teve um outro caso, assim, muito, né, muito chocante, mas ao mesmo tempo com uma recuperação muito rápida. Então, assim, são os milagres mesmo que o profeta falou na última conferência, né, que a gente ia ver, né, os milagres, as bem-aventuranças, muitas coisas iriam acontecer que iriam revelar mesmo o poder do Senhor nos últimos dias, antes da vinda dele. Então, eu vejo por esse lado, sabe? Daí, Gina, só pra gente, né, o pessoal tá entrando aqui, fica rodando, né, só pra gente
A Dégina, é, ela é sobrevivente ao atentado no Espírito Santo de uma escola. Eu queria que tu me contasse quantos foram os tiros que tu levou e quanto tempo tu ficou na recuperação, quanto tempo tu ficou no hospital e o que nesse período os médicos falavam. Leandro também pode, né? A pergunta também é para o Leandro, o que eles falavam da tua recuperação? Se tu tinha chance, se era grave, qual era o comentário deles, né? No tempo que tu ficou dentro do Eu vou deixar hospital. Leandro falar primeiro. Porque como eu estava muito tempo off, né? Ele vai dar a perspectiva de quem estava ali presente. Depois eu falo a minha. Tá bem. A pergunta que o irmão fez foi muito interessante, porque nós fomos muito bem atendidos no hospital, sabe? Como a Degina falou, o propósito do Pai Celestial não era deixar a gente desamparado em nenhum momento. E o que aconteceu? A psicóloga, logo no momento que ela levou a gente no box para ver a Degina, ela falou assim: ó, pode acontecer que a Degina escute o que você está falando, conversando com ela, né? E aí eu comecei a entender, comecei a ter uma ação diferente naquele momento. Então, toda vez que eu chegava próximo da Degina, né, a Degina tinha muitos aparelhos na boca dela, aqui no pescoço, tudo, ela estava muito ferida. E eu chegava perto dela, no ouvido, e conversava com ela: ó, fique bem, não está faltando nada lá em casa, tá? As crianças estão bem, nós estamos orando por você. Aí eu falava todas as coisas necessárias para ela. Então, quando a psicóloga relatou que ela poderia estar entendendo que ela estava naquele momento em coma, eu comecei, né, passar coisas positivas para ela. Não só eu, como os irmãos que foram dar a bênção de saúde para ela. Né? O meu presidente de ramo foi dar bênção, o presidente de estaca lá de Vitória também deu bênção. Então, assim, eu comentei com os irmãos que iam visitar ela, falando: ó, relataram isso e isso para mim. Mas temos que chegar próximo dela, for conversar com ela, sempre coisas positivas, sempre coisas necessárias para que ela pudesse realmente ter uma reação boa. Então, Regina ficou no hospital 22 dias internada, aproximadamente 6 dias entubada e 10 dias, 6 dias em coma e 10 dias entubada. Então, assim, no primeiro dia, que foi o sábado, dia 26, eu fui ver ela e o médico relatava que era muito delicado o caso dela, que ela foi muito ferida. E o risco, né, dela era muito grande, principalmente da perna dela, que não tinha circulação de sangue. Então poderia dar trombose e a médica relatou que em mínimo 5 dias, se não tivesse circulação de sangue, ela poderia, né, perder as duas pernas. Então, a partir daquele momento, a notícia não foi boa, não foi agradável, e no mesmo dia, a pressão dela estava baixa, o batimento cardíaco ainda estável naquele momento. Então, depois, terceiro dia, quarto dia, as coisas ainda eram delicadas, mas ela teve melhoras a cada dia, né? Então, cada melhora que ela teve foi muito importante, que foi as nossas orações em si, que estava acompanhando ela. E cada dia que a doutora relatava: ó, ela hoje precisou de sangue. E não sabemos para onde que está indo esse sangue, né? Essa perca de sangue, porque não está tendo nenhuma secreção. Então, eu lembro que tem um grupo, um grupo de jejum naquele momento, e até eu entrava na rede social e falava: ó, nesse dia nós precisamos de oração para que a secreção que Begina está tendo possa melhorar, possa passar, né? E os médicos já estão, assim, prontos para tirar o tubo dela, mas ela ainda precisa de mais atenção, né? Então, cada dia que passava, eu sempre pedia oração para aquele determinado
coisas que estavam acontecendo com ela. E cada dia que nós pedíamos oração para aquela determinada coisa, aquele desafio que estava com ela, estava sendo resolvido, né? Estava sendo uma bênção. Teve um acontecimento que ela estava tendo muita febre, né? A febre dela chegava a 39, 38, e os médicos falavam, ó, isso não é bom, porque ela vai precisar de mais remédio, mais antibiótico, e isso pode, né, piorar um pouco o quadro clínico dela. Então, naquele dia, nós pedimos oração, né, para que a febre dela pudesse passar, para que a infecção dela, né, na parte do abdômen, né, não pudesse ser mais um desafio. Então, no outro dia nós voltamos, né, eu voltei no outro dia lá, e a doutora falou, fizemos a tomografia e não deu nada no abdômen dela. Então, assim, a cada dia que ela estava tendo desafio, nós pedíamos oração para que aquele desafio não pudesse dar continuidade. E a mão do Senhor, naquele momento, estava junto com ela. E todas as coisas necessárias estavam sendo saradas, né, nela. E essas coisas realmente aconteceram por meio da fé, do jejum, das orações, mensagens positivas que nós tivemos, os médicos, os enfermeiros, todo mundo ali em si estava não só cuidando dela, mas de todos que estavam naquele quadro clínico, e a gente tinha a perspectiva muito positiva que ela logo iria sair da UTI, iria para semi-intensivo, depois para a enfermaria. Eu levei 8 tiros, né? Assim, algumas reportagens falaram 5. 5 porque no sábado eu tive lá e os médicos falaram, ó, foi no abdômen, no braço, no quadril e... Vai, continua. Tá. O que acontece? Então, a princípio, ele falou 5, né? Mas aí depois a gente foi descobrindo mais, né? Então, a princípio, eu tive no braço esquerdo, né? Ela entrou e vazou do outro lado. Na perna esquerda, ela entrou na frente e vazou do lado. Aí teve uma de raspão na canela. Aí na perna direita, que é que eu tô com um fixador externo, né? Entrou uma próxima ao tornozelo e uma na canela, e elas quebraram o osso, né? E deu fratura exposta. Então, eu tô com um fixador externo para colar o osso. Tive uma no abdômen, uma debaixo no tórax, aqui na parte da mama, de baixo, né? Abaixo da mama, um pouquinho na parte direita. E, deixa eu ver. Tive uma aqui no quadril também. Eles conseguiram extrair todas, né? As que vazaram só fecharam, mas eles conseguiram extrair todas. O período que eu estava no hospital, assim, quando eu acordei, né, acho que a preocupação de todo mundo era se eu estava lúcida e se eu não tinha nenhum tipo de sequela, né? Então, o Leandro, com muita calma, eu falo assim que isso que ele relatou, sobre tentar ser positivo, sabe, estar animado. Eu lembro que quando eu comecei a acordar, e eu meio que ouvia e via, né? Ele estava lá e ele falava essas coisas para mim, né? E eu ficava ali, e ele brincava, falava assim, nossa, se você visse seu cabelo, você ia querer lavar agora, né? E eu falava assim, gente, como é que ele tá falando isso comigo aqui, desse jeito, né? E eu pensava assim, nossa, aí ele, no outro dia ele vinha, ele assim, sorrindo e falando aquelas coisas, ó, vou te dar uma bênção, olha, eu vou ler sobre esse patriarcal hoje, hein? Presta atenção, você tem que lembrar dessa sobre patriarcal. Aí ele falou, eu vou ler umas mensagens aqui que as pessoas mandaram, tem tanta gente orando por você. Eu ficava escutando, né? E ele com um sorrisão, assim, eu falava assim, gente, eu falei assim, se fosse eu tava aqui chorando, né, morrendo, eu acho, junto ali, e ele, sabe, assim, tão confiante, né, e eu falava, meu pai. E quando eu acordei, aí ele começou a me perguntar as coisas, né, porque ele queria saber se eu tava lúcida ou não tinha nenhuma sequela, né. Então ele me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo, se eu sabia onde é que eu estava, sabia o que tinha acontecido.
né? E aí ele foi confirmando, aí ele perguntou, sabe quantos tiros você levou? Eu falei 3, eu falei, não, você levou 5, né? A princípio era 5, deixa eu achar. Aí depois ele falou bem assim, aí ele foi perguntando, né? E aí ele foi vendo que eu tava lúcida. E aí quando ele saía, né, ficava muito tempo lá. E eu perguntei das crianças também, e como é que elas estavam, quem que elas estavam, né, como é que estavam as coisas e tal. Daí, eu lembro que quando eles saíam, algumas enfermeiras iam, sabe? Elas apareceram e, oi, Regina, tudo bem? Como você tá? E tal. E eu pensava assim, gente, quem é, né? Eram várias enfermeiras. Daí vinha uma, vinham duas, depois vinham outra. E eu não conhecia elas, mas elas falavam. E elas falavam assim com muita intimidade. E elas falavam assim, você lembra de mim? E eu falava assim, não. Ai, eu sou fulano de tal. Ela falou assim, olha, fui eu que costurei, né? Só aqui, o seu ferimento aqui. E elas falavam assim, todas, né? Falavam assim, nossa, eu fui quando você chegou, eu ajudei lá no pronto-socorro. E ela falava assim, nossa, se você soubesse como que você estava e como que você é um milagre de estar aqui hoje. E assim, elas falavam assim, sabe, com tanto. Nossa, assim, eu via assim que a admiração, né, de ver como eu estava para agora, que eu fiquei falando assim, gente, eu realmente estava mal. Né? E elas iam me seguindo, elas foram me visitando na UTI, depois elas iam me visitar na semi-intensiva, depois elas iam na enfermaria, né? E toda vez que eu volto lá para fazer retorno, eu sempre aviso elas e elas tentam me ver. Então a gente meio que fez uma amizade, né? E elas sempre falavam assim, nossa, olha, você realmente foi um milagre, porque o jeito que você estava, teve uma hora que o médico mesmo falou para a Leandra, assim, sabe, que não tinha, ele não sabia qual era a nossa religião, mas pediu para ele chamar um padre, pastor, alguma coisa assim, que ele não estava muito, assim, animado, né, com o quadro. Então, assim, nos períodos que eu estava acordada no hospital, eu senti muito, assim, esse carinho, sabe, por parte da equipe. Eles tratavam a gente muito bem. Eles mesmos falavam o quanto que eles ficaram surpresos com a recuperação, sabe, o quanto que tinha sido um milagre mesmo a recuperação tão rápido. E de toda a situação, né, como que eu ia melhorando, como o Leandro falou, assim, tinha um quadro hoje, Leandro pediu oração e amanhã o quadro, né, melhorava. Aí no outro dia era um outro quadro, tipo, era de segunda a sexta, né? Segunda era um quadro e na terça melhorava. Aí na terça falava outro quadro que tinha que pedir oração. Então as pessoas oravam aí na quarta já melhorava. E foi assim uma semana, né, naquele período crítico. E assim, momentos que às vezes eu ficava um pouco triste, pensando na minha família, pensando nas crianças, ou mesmo assim, pensando, né? Que a gente pensa, porque por mais assim que eu vejo o lado positivo, mas eu também pensava, nossa, por que isso aconteceu, né? Poxa, tantas pessoas e tal, enfim, eu ficava lá pensando. E sempre tinha uma pessoa que vinha e me dava, me falava algo, sabe? Ou pessoas de outra religião que vinha cantar um hino, e o hino era tudo assim, parecia que era exatamente aquilo que eu estava passando naquele momento. Às vezes vinham pessoas fazer oração, e era tão especial porque eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, eu vejo um brilho tão grande, eu sei que você é uma serva de Deus. Eu nem perguntavam nada, eles falavam assim, eu sei que o Senhor tem algo muito grande para você, assim, na sua vida, sabe? Eu sei que um milagre aconteceu. E aí, quando eu contava, eles mesmos ficavam chocados, assim, tipo, nossa, nossa. Todo mundo falava isso para mim no hospital, né, assim, de quão grande tinha sido, né, o milagre da minha recuperação. E, assim, eu me senti, apesar de me sentir falta de casa e tudo mais, teve muitos pequenos milagres no hospital depois que eu acordei. Eu vi muitos como se diz, anjos, né? Sem asas, assim, que me ajudaram em momentos de tristeza, de angústia, né? Enfim, foram, assim, várias experiências que eu tive muitas experiências nesse período. E depois também, sabe, visitas que eu recebo, as pessoas me relatam as coisas, pessoas que me ligam, pessoas que mandam mensagem. Eu nunca vi, mas as pessoas me mandam mensagem contando. Isso, assim, fortalece muito o meu testemunho, sabe? Me deixa muito feliz também. Então, assim, foram
muitas experiências. E continuo, né? Assim, cada semana, assim, quando eu penso que não tenho mais experiências, acontece alguma coisa, alguém relata alguma coisa e eu falo, não, que legal. Então, assim, foram muitas experiências, né? Degina, você antecipou algumas coisas que eu ia perguntar aí, mas muito obrigado por estar compartilhando isso, tanto você quanto o Leandro, né? Foram 12 feridos, né, somando nas duas escolas, mas infelizmente também 4 mortos, né, 4 pessoas que faleceram, né, entre elas alunos, né. Você saiu com 21 dias depois do atentado, correto? 22. 22, né? 22 dias. Você nos contou aqui que foi 8 tiros, né? Também se relatou sobre a questão dos testemunhos, das pessoas deixando mensagem, o jejum. E foi, estando do lado de cá, por exemplo, eu não te conhecia, né? Acredito que nenhum de nós aqui conhecia você, mas logo houve uma corrente muito grande, né, de jejum e oração. E isso é muito bacana, né? Como você relatou já, você sentiu, né, acho que tanto você quanto o Leandro sentiram essa corrente, né, de oração, de jejum, que com certeza foi uma maneira de fortalecer vocês, de inspirar a vocês tomarem boas decisões, a serem positivos, né, no que a gente está, no que você relatou. Só que eu vou ler algumas perguntas, né? Qual religião estou vendo? Não sei se aqui, todos nós aqui, para a Gabi, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Vou ler outra pergunta aqui, tá, Regina, com licença. É verdade, no grupo da escola eram solicitados uma demanda a cada dia e vimos que o milagre de Deus na restauração da vida da Regina. Eu estava nos Estados Unidos e pedi na igreja que a oração para as vítimas. Olha que bacana. Aqui tem mais uma mensagem, a Letícia. O Salvador realmente tem o poder de acalmar as tempestades em nossa vida. Às vezes as tempestades se acalmam rapidamente e outras vezes temos que suportá-la por um tempo. Mas lembre-se de que ventos. Né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, como é que foi, né? Eu até vi algumas matérias, né? Não sei se foi você, Regina, que levantou isso, né? Mas de que 25 de dezembro, que seria o Natal, seria ali um novo nascimento, né? Um mês após ali ao atentado, foi um renascimento, um novo nascimento. Como foi para vocês, então, o Natal, né? Após a saída, eu acredito que, então, no dia de Natal você já estava em casa, né? Junto com a sua família. Como foi o Natal? Foi diferente? Não foi? Foi muito diferente? Como foi o Natal de vocês ali no dia 25 de dezembro, sendo tão recente da sua saída ali do hospital? Sua milagrosa saída, né? Bom, nosso Natal foi assim, né? Foi a família do Leandro, né? Minha sogra, meu sogro, minha mãe que está aqui desde o dia do acontecido, né? Ajudando, cuidando das crianças, cuidando da casa, o marido dela, né? Minha cunhada, minhas 2 cunhadas, assim, foi só a gente mesmo. Mas, assim, com muita gratidão. A gente estava muito grato, assim. Eu, particularmente, acho que foi um Natal, assim, que o Espírito do Senhor realmente estava muito forte aqui na nossa casa, né? Na nossa família. Assim, eu lembro que as crianças, elas ficaram, assim, né? Um pouco perdidas nesse tempo, né? E eu pude conversar com elas, né? Eu falei no geralzão o que aconteceu, mas eu foquei muito para elas, assim, sobre a importância do Salvador. Eu falei com elas, não foi exatamente no Natal, foi uma semana depois, mas eu falei assim com elas, né? Que a mamãe só estava aqui por causa, né, do Salvador, né? Porque ele tornou isso possível, porque o Pai Celestial realmente protegeu, ajudou e direcionou todo o processo de cura, né, da minha pessoa.
Então eu falei para eles assim, né, que a gente tinha que focar não no que aconteceu, né, mas focar no milagre da minha vida, né, que a gente tem que ser sempre grato por esse milagre. Eu não gosto muito de olhar as cicatrizes, né, porque tem várias cicatrizes agora, tem uma enorme aqui também. Mas assim, é um processo, vai ser um processo. Mas uma das coisas que eu penso que no futuro, quando eu olhar essas cicatrizes, eu sempre vou ser grata, né? Pelo milagre que o Senhor fez na minha vida. Então, nosso Natal foi realmente de muita gratidão. A gente, sabe, é muita gratidão por tudo, assim. Quando a gente fala que a gente é grato pelas orações, pelo jejum, sabe? Pessoas de muitos lugares diferentes, sabe? Que, às vezes, assim, perguntaram, né, se podia ajudar de alguma forma, se a gente estava precisando de alguma coisa, pessoas que a gente nunca viu. A gente sentiu, assim, apesar de tudo, uma rede de apoio muito grande, sabe? A gente tem irmãs que vêm, tem uma irmã que vem todo dia, praticamente. Ela vem 4 vezes a semana da minha mãe, com a casa, sabe? Porque é muita coisa para ela. As irmãs da Sociedade de Socorro, né? Tem as irmãs que vêm, né, pelo menos uma vez por semana me visitar. Tem irmã que leva meus filhos para passar o dia na casa dela, para praia, leva para faz noite do pijama, sabe, para tirar eles um pouco de casa. Então, assim, são muitas pessoas, é muita gratidão que a gente tem. Eu sempre falei que a Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias da nossa família, sabe? Eu sempre falei isso, que eu sempre senti isso, mas ficou tão evidente, né, desde que eu saí do hospital, né, nesse processo todo. A gente tem sido muito abençoado, sabe, pelos irmãos, pelas irmãs que vêm nos servir, nos ajudar, nossos vizinhos, assim, eu preciso. Falar assim, tem uma consulta, eu preciso que alguém fique aqui comigo com o neném, né? E as vizinhas vêm, ou chamam alguém. Então, assim, a gente realmente tem muita gratidão. Não só foi em Natal com muita gratidão, mas desde que eu saí do hospital, acho que desde que eu estava no hospital, na verdade, a gente tem muita gratidão, sabe? E é um sentimento, não só meu, mas das meninas também, que sobreviveram. Elas têm muita gratidão. Eu levei 8 dias, mas eu tenho uma colega que levou 14, sabe? Então, foi ela que falou que dia 25 a gente comemora um novo nascimento. Ela fala até, ela brincou, falou assim, agora nós somos gêmeos. Nós somos todos gêmeos porque nós nascemos de novo nesse dia. Então, assim, é muita gratidão, sabe? Por estarmos aqui, por podermos contar essa experiência, sabe? Quando eu vejo meu filho pequenininho, os meus filhos grandes, né? Hoje mesmo eu estava ali com ele brincando. E eu falo assim com o Senhor, como eu sou grata por poder estar brincando com o meu bebezinho, sabe? Poder estar vendo ele poder estar me reconhecendo, porque quando eu cheguei do hospital, minha cunhada sempre mostrava vídeos, né? E colocava os áudios que eu faço muito vídeo, muito áudio, tinha muita foto. Ela sempre mostrava para ele não esquecer. Mas eu tive a impressão, assim, quando eu cheguei, que ele não me reconhecia. Então eu fiquei assim, meio com o coração partido, sabe? Porque eu olhava para ele, brincar com ele, ele não queria ser no meu colo, ele ria, mas ele, tipo assim, fica que eu tô aqui, né? E aí, eu tava amamentando, então eu não pude mais continuar amamentando, né? Mas ele, assim, tinha algumas brincadeiras que eu fazia com ele. Então eu comecei a fazer essas brincadeiras, eu senti que ele lembrou, sabe? Então, devagarzinho, a gente foi se entendendo, digamos assim, né? E hoje, assim, eu tava aqui mesmo, ontem e hoje. E eu fiquei olhando para ele, assim, ele fazendo alguma coisinha diferente. E eu fiquei muito grata mesmo por poder estar aqui e trazer, sabe? Ele fazendo essas coisas, o sorrisinho dele, as crianças, sabe? Realmente, assim, grata pelas pequenas coisas, sabe? Eu acho que o sentimento, resumo de tudo isso, é muita gratidão a Deus, às pessoas à nossa volta, sabe? Aos membros da igreja, a família que é a família Sude, né? Por causa dos últimos dias. E, assim, as pessoas que, mesmo que não são da igreja, que nos apoiaram, nos ajudaram, sabe? De várias formas diferentes.
Virgínia. Especial, Regina. Só para eu encerrar aqui, Lucas, o seu relato que você estava falando, né, veio claramente, né? Você falou, tinha pessoas que nem eram membro, que às vezes nem tinham muita fé, mas que chegaram até você e viram que você era um milagre. E ainda hoje isso está acontecendo, né? Isso não acabou. Não teve como não lembrar da escritura que está em Romanos 8:28, né? Que fala, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, apesar da tragédia, a contribuição que foi feita através dessa tragédia de alcançar pessoas a aumentarem a fé, a buscarem a Deus, como você falou, de mudarem o foco da briga política para uma questão mais espiritual e tudo mais, isso mostra o quão benéfico, né, o quanto positivo e foi bom essas coisas, né? As pessoas orarem, jejuarem, se entregarem mais espiritualmente para a caridade, para te atender. Garanto que é o ramo que vocês frequentam se uniu mais, a estaca se uniu mais, a sua família se uniu mais. Então, muitas bênçãos adviram, e como você falou hoje, né, muita gratidão por isso, né? Eu queria só para encerrar minha parte, Regina, você passou por uma tragédia assim, sem igual, né? Um momento que parece um filme de terror, parece um pesadelo, mas não parece realidade, né? Quando você está diante da situação. Hoje, né, mais de um mês já dentro de você voltou do hospital, quase 2 meses do atentado. O que você diria de mensagem para as pessoas que passaram ou estão passando por alguma tragédia, seja em que escala que for? O que você deixaria de mensagem para essas pessoas, né, que estão tentando superar alguma tragédia passada, ou que estão passando, seja uma tragédia, às vezes, de cunho assim, como foi a sua, ou às vezes uma coisa mais pessoal, ou mais íntima, ou mais familiar, né? O que você diria para essas pessoas? Eu vou dizer o que eu sempre falo, assim, né? Quando estou conversando com os conhecidos, assim, que o Pai Celestial, ele... Quando a gente fala assim, que ele conhece a gente individualmente, é uma coisa muito real, sabe? Ele conhece mesmo. Ele sabe nosso nome, ele conhece a gente, assim, como eu conheço meu esposo, né? Como eu conheço meus filhos. E eu acredito muito que a gente manter a fé, e mantendo a fé, para mim, não é você estar ali, nossa, eu sou capaz de suportar tudo isso, né? Eu sou muito bom, né? Não é exatamente isso. Eu acredito que manter a fé quando você está nesses momentos difíceis, você tem a humildade de falar para o Senhor, né? O quanto você precisa dele, sabe? O quanto é difícil, o quanto você precisa que ele te ajude a passar por aquilo, sabe? Muitas experiências que eu tive foi realmente isso, às vezes as pessoas falam, nossa, você é muito forte, nossa, você foi uma guerreira. Não, gente, eu estava ali realmente pedindo ajuda ao Senhor para me ajudar a passar, porque sozinha eu não podia, sabe? E muitas vezes, quando a gente passa por situações como a que eu passei, ou às vezes, né, em menos grau, ou outras situações, o nosso foco eu gostaria de não ter que passar por isso, ou eu gostaria que isso passasse rápido, e às vezes não é assim, né? Eu queria contar aqui rapidamente, de todas as pessoas que eu recebi mensagem, tem uma pessoa que me chamou muita atenção. Ela é uma jovem, né? Ela teve paralisia cerebral quando ela era bem jovem. Então, ela se encontra acamada na cadeira de rodas. E ela fala o quanto ela orou por mim, né? Ela me manda mensagens, sempre me manda algumas coisas, né, para semana. Eu sempre mando mensagem para ela. Quando ela me contou a história dela, e ela falou assim, quanto que ela tinha orado, quanto que era um milagre e tal, eu fiquei assim pensando, nossa,
olha, eu fiquei pensando na situação dela, e ela preocupada comigo, e ela orando, jejuando por mim, sabe? Então eu fiquei pensando assim, realmente ter a humildade mesmo de falar com o Senhor, pedir ajuda, sabe? Dizer que a gente não consegue passar por essas coisas sozinho. E saber que às vezes não vai ser rápido, aquela situação não vai passar rápido, né? Vai demorar. Mas eu acredito muito que quando a gente realmente coloca o Senhor na nossa vida, que a gente pede auxílio a Ele vai estar conosco, sabe, no processo, né? Ele vai sentir a dor conosco e Ele vai nos ajudar a sobrepujar aqui durante todo o processo. Então, eu costumo dizer, é como exatamente aconteceu com Cristo, né? Ele estava ali passando por tudo aquilo e o Senhor com ele enviou os anjos, né? Nos jardim do Getsemane. Em nenhum momento o Senhor falou, não, você não vai mais passar por isso, mudei de ideia, não. Mas ele deixou ele continuar seguindo o curso, mas ele providenciou consolos, né? E providenciou para que ele pudesse sentir ali amparado em alguns momentos de crise, digamos assim. Então, mesmo com a gente, né? O Senhor vai estar ali conosco, se a gente deixar que Ele possa entrar, que Ele possa estar conosco, vai nos dar força, vai nos ajudar e vai passar conosco por aquele momento. Ele não vai tirar o momento. É como eu sempre falo, as pessoas falam, como você perguntou, você não sentiu no dia alguma coisa? Eu sempre falo, não senti nada, porque eu acredito muito que o Senhor queria que eu passasse por isso, mas Ele, né, passou pelo momento comigo e me ajudou nesse momento. Então, a perspectiva que eu tenho, às vezes, é diferente da perspectiva que as outras pessoas que viveram, né, o incidente têm. Mas, né, é isso. Colocar o Senhor realmente no centro da nossa vida. As pessoas falam, nossa, você e seu marido, a gente não é perfeito. Não somos, longe da perfeição. Mas uma coisa é a gente sempre estar ali tentando, né? A gente tropeça hoje, né? Cai amanhã, a gente levanta e continua indo, continua tentando. Eu lembro que uma coisa que eu sempre faço oração e peço ao Senhor, vira e mexe, assim, é para que a gente nunca se afaste do Evangelho. Porque eu acho que enquanto a gente está aqui, a gente tem sempre a oportunidade de ser relembrada, sabe, de coisas, de ter experiências espirituais, e isso vai fortalecendo o nosso testemunho, né, dia após dia. É um processo longo, né, é um processo demorado. Então, se a gente se mantém no meio que proporciona isso, né, a gente tem a oportunidade de continuar nos aperfeiçoando, mas quando a gente se afasta, a gente meio que se desliga de tudo isso, né? Então, eu sempre falo assim, a igreja não salva ninguém, mas o fato de você estar ali entre os santos, de ouvir de novo outra vez os princípios, de ouvir uma experiência, né? O Senhor sempre tem a oportunidade de tocar, né? Então, eu sempre falo, se mantenha no barco, né? Continue ali, para que o Senhor possa continuar te tocando. E não tenha medo, né? Tenha humildade de pedir a Ele, de falar que você não consegue sozinho, de que você precisa da ajuda dele, sabe? De que você realmente está sentindo o fardo. Porque eu realmente posso testificar que ele vai ajudar, sabe? Ele vai ajudar você a passar, ele vai te confortar, vai te consolar. E você vai aprender. A gente sempre aprende com as experiências, sabe? Então é realmente um processo longo ser aperfeiçoado, né? Se tornar uma pessoa melhor. Então não tem como a gente escapar disso, né? Todo mundo. Eu queria citar uma fala de uma amiga minha, né? Ela passou por uma tragédia pessoal assim, recente. Ela falou algo que me tocou muito assim, quando ela veio me visitar. Ela falou assim: como que a gente espera, né, estar no reino celestial com profetas que perderam a vida pela causa do evangelho, sabe, que foram enforcados e tudo mais, né, até os próprios apóstolos, por causa do evangelho, que eu tive uma vida pacífica, tranquila e sem preocupações aqui na terra, né? Então é praticamente impossível. Então cada um de nós vai ter o nosso Getsemane aqui para passar, né? Eu acho que faz muita diferença na nossa exaltação como que a gente vai passar por esse Getsemane, né? Então eu acho que convidar o Senhor para passar o Getsemane conosco é o que faz toda a diferença, né?
Degino, eu li uma reportagem a respeito do teu caso e falava que depois que você saiu do coma, que você começou a se recuperar e ficar mais consciente, e até que foi bem rápido, nesse meio tempo da tua recuperação, depois que você acordou e conseguiu interagir, você conversava com, não sei se um enfermeiro ou mais, em inglês, certo? Ah, então, é assim, né? Eu sou uma pessoa, como que eu vou dizer? Que aquilo que eu sei de bom eu quero compartilhar com as pessoas, né? Então, a gente conversava e aí a gente, às vezes eles, né, sabiam alguma coisa e aí eu pegava, né, e falava assim, você é professor de quê? Inglês, tanto normal, a pessoa fala, tipo assim, good morning, teacher, alguma coisa, né? E aí eu falava, né? Aí ele fala, não, calma, parou aí, meu inglês acabou aí, né? Mas a gente conversava muito, assim, eu falava sobre alguns programas da igreja, a igreja tem, né, falava sobre o PEFA, que eu sou, né, eu fui uma aluna do PEFA e estou na BYU, né, então uma paradinha fluminense. Então eu falava do PEFA, eu falava do English Connect, né, algumas coisas que... não, assim, isso mesmo. Então eu incentivava as pessoas, você recomenda algum curso de inglês? Aí eu falava assim, sim. Nossa, eu queria fazer eu queria fazer inglês, mas acho que eu não consigo e tal. Aí eu ficava, não, né, depende, você gosta de música internacional? Eu falava, não gosto, assim, então aí você já tem um pouquinho de bloqueio, mas não é impossível, né? Você gosta de música internacional? Gosta, então já tá meio caminho andado. Então eu ficava assim, gostava muito de conversar com eles, né? Com os enfermeiros. E a gente ficava conversando sobre isso, falava sobre várias coisas, né? E assim, eu compartilhava um pouquinho do que eu sei, sobre alguns programas da igreja. Então, assim, a gente fazia uns passos, assim, né? Como eu falo, entre um banho e o outro, entre uma troca de medicamento e outra, né? A gente estava ali conversando. Então a ideia era justamente falar, interagir para poder recuperar, claro, mas também poder falar não só em si da igreja, mas poder incentivá-los, era isso? Era assim, para de uma certa forma tentar ajudar. Tipo assim, às vezes tem alguns. Porque assim, na situação que eu estava, você sente assim, né? O carinho das pessoas. Você sempre sabe como que eu vou explicar. Se é genuíno ou não. Então, eles eram sempre muito simpáticos, né? E eu sentia assim que era genuíno. Então, eu sempre falava assim: nossa, enfermeira, você fala inglês? Ai, não fala inglês. Eu falei, mas por quê? A gente começava a conversar sempre assim, né? Não, você tem que fazer inglês sim, porque na sua profissão, nossa, é muito bom, é um diferencial, tal. Aí eu brincava, falava, sabia que no Canadá as pessoas que são enfermeiros, médicos, né, e tal, né, eles buscam para essas pessoas, a gente entrava em vários assuntos, né? Então eu sempre procurava, de certa forma, incentivar, né, eles a estudarem inglês. Essa semana até que eu estava conversando com uma e mandei um aplicativo, vem aqui, ó, um aplicativo para você. Então era muito bacana, porque, de certa forma preenchia, né, minha mente, meu tempo, né, e a gente conversava bastante sobre isso. Então, a gente está chegando ao final, né, da nossa live. A gente já está quase 2 horas conversando. A gente podia ficar aqui, eu acho que a noite inteira, né? Porque assuntos a gente sempre tem. Mas a gente queria agradecer muito. Acho que foi muito especial eu ter conhecido primeiro o seu esposo, né? Através da internet, ter podido ajudar de algum modo, mesmo morando um pouco longe de vocês, mas ter conseguido ajudar de algum modo, né? Na tua recuperação e na esperança também. Eu me lembro de conversar com seu esposo e ele me contar como tu tá. Eu falei, vai dar tudo certo, não se preocupa que ela vai sair disso, né? E foi muito especial conhecer a história. Eu falei com a minha família, com minhas filhas falaram, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei que eu tava falando com meu esposo, elas se intrometeram, né? Ouviram. E ela falou, mas ela vai ficar bem? Eu falei, ela vai ficar bem. O Pai Celestial, vamos orar para ela que ela vai ficar bem. O Pai Celestial vai abençoar ela. Então, foi muito especial conhecer vocês, Desculpa, eu me emociono. Mas foi muito especial, né? Conhecer vocês, a história de vocês.
e saber que realmente Deus é um Deus de milagre, né? Que a gente pode confiar nele e que ele vai nos atender conforme, claro, o desejo dele, mas que ele vai nos atender e que ele está sempre nos guiando, né? E nos abençoando quando a gente pede do coração mesmo. Obrigado por ter compartilhado. Eu sei que não deve ser muito fácil ficar conversando sobre né, relembrando algumas coisas que não foram tão felizes, né? A gente sabe que teve pessoas que acabaram falecendo, infelizmente, mas que hoje estão morando, né, no mundo espiritual. A gente não sabe os desígnios de Deus, mas a gente sabe que todo mundo um dia vai se encontrar de novo, né? Essa é a nossa promessa, né? Então, muito obrigada, realmente. Obrigada a todo mundo que estiveram aqui nos acompanhando, né, nesse tempo de 2 horas. Acho que foi o nosso recorde de pessoas acompanhando por tanto tempo. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. A gente vai botar no YouTube também, para quem quiser compartilhar, porque eu acho que a gente tem que compartilhar, né, coisas boas, né, a esperança. E mostrar, né, que Deus ele tá aqui, ele tá nos atendendo e que a gente acredita, né, nele. Então, obrigado realmente por você ter aceito conversar com a gente nessa noite. Lucas e Max. Lucas sensacional. E Max, querem falar alguma coisa? Sim, vamos encerrar também. Realmente deu quase 2 horas aí. É muito bom ouvir as experiências que vocês têm, porque primeiro a gente admira e também é um exemplo, né, para nós, para muitas pessoas. Tudo que aconteceu nessa é um exemplo. A equipe que atendeu vocês, as pessoas, enfim, toda a situação de uma grande tragédia, ela se transformou numa grande situação de exemplo, né? Então, muito bacana, muito especial. Só queria deixar uma perguntinha, na verdade, que vocês comentassem, né? Com apenas uma palavra, né? Para a gente ser breve, e aí eu também já me despeço. Leandro, primeiro para o Leandro, depois para a Degina, ou vice-versa, né? Leandro e Degina, com a tragédia e tudo que vocês passaram, né? O que vocês hoje reaprenderam a dar valor ou aprenderam, né? Caso alguma coisa vocês já sabiam que essa coisa era valorosa, mas às vezes ela estava meio adormecida. E com a tragédia, vocês reaprenderam, você, né, Leandro, separadamente, reaprendeu a dar valor. E para me despedir, né, agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nessa live. Muito obrigado. Leandro e Regina, é com vocês. Ok. Também quero agradecer a Sara, porque foi a primeira pessoa que eu tive contato a respeito da mídia, né? No dia do atentado, tinha repórter lá na porta do hospital, eu entrei direto pro hospital, não quis falar com ninguém. E depois, na hora de vir embora, tinha repórter querendo falar comigo, eu voltei para casa e não queria falar com ninguém. Dia 27 de manhã cedo, provavelmente às 5 horas da manhã, que eu não consegui dormir bem esses dias, eu mandei mensagem para ela, que eu vi lá no Facebook, pedindo ajuda para que ela pudesse relatar sobre o acontecimento da minha esposa. De imediato, eu vi muitas mensagens, muitas visualizações, né? Disparou mesmo, como ela falou no início. Então, a partir daquele momento, as outras mídias, né, da igreja começaram a entrar em contato comigo também, e eu pude falar do acontecimento da minha esposa. Mas eu agradeço muito por esse canal, pela força, pela ajuda, porque sem aquele momento, né, logo cedo, eu acredito que talvez muitas pessoas não pudessem ajudar nas orações e jejum, mas algo inédito aconteceu naquele momento. O grande aprendizado nesse acontecimento que eu tive, né, até comento com a minha esposa, em relação a meu modo de agir, né, como pessoa e como um esposo, né, de melhorar, no tratar com ela, no agir com as crianças, porque ela está viva, ela é um milagre e ela não poderia estar conosco. Então, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades, né, de vida que ela tem aqui
e que isso seja algo muito precioso, né, nesses dias para a gente, né? Então, eu estou dando mais valor agora, né, por esse desafio, né, que passou, que estamos tendo, né, de estar com ela e estar em família e com meus filhos. E também, com esse desafio, eu aprendi também superar mais a vida em questão de dúvida, se vai dar certo, se não vai, né? Eu até aconselho quem está assistindo realmente se encorajar, ser capaz, que realmente vai dar certo. Porque eu vi realmente a mão do Senhor estando com ela, estando com a minha família. Então, esse foi o grande aprendizado. E eu vou, com esse aprendizado, eu pude aprender a arriscar mais na vida, né? Principalmente nesses períodos de 60 dias que está se passando desse atentado. Então, eu estou me arriscando mais e eu vejo a mão do Senhor comigo e eu vejo sucesso nesse período que está passando, esse desafio que estamos tendo. Eu queria também agradecer, né? É difícil falar sobre o incidente, mas assim, ao mesmo tempo, eu e meu esposo, a gente gosta muito desses convites, né? Eu acho que essa na quarta. É a quarta live que a gente participa. Todos os domingos, a gente falou que foi um mês de live, né? Então, assim, a gente gosta de receber os convites porque a gente, como casal que serviu missão, né? A gente vê uma oportunidade de falar para as pessoas do nosso testemunho, de falar sobre o Salvador, né? Para pessoas ter um alcance, assim, né? Não só os membros assistem as lives, mas também outras pessoas. A gente sabe que fica também gravado, então as pessoas têm a oportunidade de assistir depois. Eu sempre valorizei muito a minha família, né? Então, assim, eu aprendi a ficar mais grata pela minha família, principalmente pelos meus filhos, pelo meu esposo, né? Porque eu vi, assim, uma atitude, assim... Eu fiquei muito grata pelas coisas que eu tenho, sabe? Às vezes a gente tá na correria, a gente brinca e tal, né? Eu tenho aquele momento de estresse, mas eu falei pra ele, né? Que eu fiquei muito grata, assim, por ter me casado com ele, né? Por ele ser meu esposo. Mas eu fiquei muito grata por coisas pequenas, sabe? Coisas que eu não estou fazendo ainda. Ou eu lembro que eu fiquei grata no primeiro dia que eu tomei banho, sabe? Que eu lavei meu cabelo. Como eu tenho muita dificuldade em fazer as coisas com essa mão, né? Pegar as coisas e tal, eu sinto falta. Eu me sinto grata, né? Por ter duas mãos, né? Porque como eu tenho essa dificuldade, eu fico pensando, nossa, como é bom, né? Quando a gente, né, tem as duas mãos funcionando, porque você pode fazer isso. Teve um dia que eu consegui pentear o cabelo da minha filha para ela ir para a igreja, né? Então, naquele dia eu me senti muito grata por poder, né, pentear o cabelo dela. Essa semana eu tentei tomar banho sozinha, né? Não, consegui e não consegui, que eu tenho que precisar de ajuda, mas eu fiquei grata porque eu consegui um pouco mais do que normalmente eu consigo, né? Porque meu esposo me dá banho. Então, assim, o fato de andar com o andador, né? Eu vou pulando, que eu não posso colocar a perna no chão, só uma, mas assim, eu já consigo me locomover. Então, assim, cada pequena coisa, né? É um motivo de agradecer, é um motivo de ser grato. Eu lembro o dia que eu fui na casa da minha amiga aqui em cima, ela me levou empurrando a cadeira de roda, mas eu fiquei tão feliz de poder ter saído de casa, sabe? Estar na casa de uma amiga. Então, essas são as pequenas coisas que às vezes a gente faz tão corriqueiramente, a gente não dá valor. E quando a gente está aqui, eu falo que eu tenho muito tempo ocioso, né? Não tem muita coisa para fazer. Então, eu fico assim... são pequenas coisas mesmo que a gente fica grato, né? E assim, são coisas assim que você pensa, nossa, eu nunca dei valor, mas realmente traz muita felicidade, assim, sabe? Quando você consegue fazer. Lembro, assim, são pequenas coisinhas. A gente fala assim, pelo banho que eu tomei e tudo mais, mas assim, são pequenas coisas. Né? Poxa vida, que relato legal. Eu tenho aqui mais umas 37 perguntas, mas... Mas que bom que vocês falaram que gostam desses convites, porque acho que daqui a algumas semanas queremos convidá-los de novo para
fazer mais perguntas, para saber o que vocês pensam daqui para frente, se a Regina pensa em voltar da aula, o que vocês pensam em continuar no mesmo lugar ou não, enfim. Tem pergunta aqui que não acaba mais. Da minha parte, para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente, podendo compartilhar não só essa história em si, mas tudo que vocês estão aprendendo, não só aprenderam, mas que estão aprendendo, e agradecer a todos que estão aqui com a gente até o momento. Para encerrar, um último pedido meu, se vocês puderem, tiverem disponibilidade, queria ouvir o testemunho de vocês. O que vocês diriam para alguém, talvez, que hoje tenha dúvidas a respeito de Deus, de Jesus Cristo, que talvez necessite ouvir o testemunho de alguém que está vencendo um desafio tão grande quanto o que vocês estão vencendo. Eu queria ouvir o testemunho de vocês. Então, eu quero testificar que realmente eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo é algo maravilhoso e eu me sinto muito grato também. Eu testifico que eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele está conosco em todo momento. Ele é misericordioso nos desafios, na luta, e Ele nunca vai deixar nós desamparados. Eu sempre sinto Ele do meu lado, nas minhas orações, no meu jejum, no meu trabalho. Todo momento eu sei que Ele está comigo. E também testifico que as instruções, né, dos nossos líderes da igreja, principalmente dos discursos das conferências gerais, né, que é essencial para que nós possamos estarmos mais alertas, mais atentos, né, e isso aconteceu num período que o profeta Nelson relatou dos milagres. Então eu pude melhorar, né, a respeito do acontecimento, né, pelo discurso que ele deixou na última conferência. Então eu sou muito grato por tudo que nós estamos realmente passando, né, pela alegria que estamos tendo. Testifico que eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador e jamais vou esquecer. Eu relatei certa vez para um líder e eu falei a respeito, eu falei que Jesus Cristo, quando ele curou os 10 leprosos, e um foi lá e agradeceu a ele. Eu até falei assim, eu sou um daqueles sou um daqueles que agradeceu a Jesus Cristo, né, pela minha esposa estar viva. Né? E eu sou muito grato mesmo por ter essa igreja e saber Então, eu sei que o Salvador... Alguma interferência. Aí, parou. Agora. Ok, parou. Desculpa. É que tava ouvindo um barulho muito forte, eu não tava conseguindo ouvir vocês. É porque agora tá bem. Meu fone. Vocês estão ouvindo? Ah, tá. O meu fone carregou, eu acho. O que acontece? Eu diria o seguinte, que Salvador, ele é real, né? Tanto quanto uma pessoa de carne e osso, sabe? Se a gente prestar um pouquinho de atenção durante o nosso dia, né? A gente consegue sentir a presença dele, a gente consegue ouvir, né? Como muitas vezes eu já ouvi. A gente consegue, talvez, para alguns privilegiados até, talvez ver um vislumbre dele, né? E que ele realmente, nós deixarmos ele nos guiar, né? Ele vai nos ajudar nos ensinamentos simples, ele vai aconselhar, né, nas nossas decisões. Algo que o Deus Patriarcal fala é que eu sempre tenho que me aconselhar com o Senhor em tudo que eu tenho que fazer. Então, é que a gente realmente deixar de fazer parte da nossa vida. Não é que a nossa vida vai ser perfeita, a gente não vai ter dificuldade, mas eu acredito que muitas coisas que podem ser evitadas, né? Se a gente ouvir ao conselho. Eu falo por experiência própria, assim, sabe?
ter experiências assim, de orar ao Senhor e receber a impressão de fazer algo, fazer e realmente ver que se eu não tivesse feito, alguma coisa podia ter dado errado. Né? Se sentir inspirada a conversar com ele sobre um assunto que estava mexendo, né, dúvida, me angustiando, e aquele líder me dá uma instrução que eu coloquei em prática e realmente eu pude ver a diferença na minha vida. Então, Salvador está ali, né? É como aquela figura, né? Está batendo na porta. Mas nós somos as únicas pessoas que temos o poder, né, de abrir a porta. Ela só tem a maçaneta de um lado e ao nosso lado. Então, nós somos os únicos que podemos abrir a porta para entrar. E como maravilhoso é, né? Quando a gente deixa ele entrar. E eu só tenho realmente muita gratidão pelo Salvador. Eu sei que todas as promessas que existem, elas são reais. Assim, a gente se esforçar, não é nem ser perfeito, mas se a gente se esforçar, realmente a gente vai poder ter acesso a essas promessas. Né? Uma das coisas que a gente sempre for pensando que sempre pensa é como a gente é grato pela promessa das famílias serem eternas. Acho que uma das coisas que mais a gente ficou quando eu era muito feliz. E saber que se eu não estivesse mais aqui, a gente ia continuar sendo família, depois de família. Então, assim, acho que é uma das mensagens do Evangelho Restaurado que eu mais gosto. Realmente, que as famílias elas podem ser eternas. Né? E é um plano tão perfeito que, assim, eu lembro a primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim, encantada, porque foi uma resposta a todas as coisas que já tive na minha vida anterior, né, ao Evangelho. Então, o Salvador realmente, ele existe. Ele nos ama, está aqui. Então, nós possamos deixar então, a nossa vida, sabe? Nos inspirar, nos direcionar, nos ajudar em todas as coisas. E é isso que eu também não deixo. Não deixo também. Então, muito obrigada, pessoal, por todos estarem aqui vendo esse vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo, né? No próxima live, né? Vamos dizer assim. E obrigada. Vocês querem falar de alguma coisa? Desculpa. Leandro, você quer falar alguma coisa? Sim. Você está me ouvindo? Não, que a gente tem um pouquinho de dificuldade aqui com o som, e a gente já estava ali desligando para poder a gente ouvir. Ok. Então, muito obrigada pela disposição de vocês de conversar com a gente. Obrigada pelo testemunho, pela história, né? E por nos ensinar. Acho que hoje foi uma aula, né? De como a gente pode melhorar e como a gente pode acreditar e confiar no Pai Celestial de que as coisas vão se ajeitando, né? Elas vão se recuperando conforme os ditos do Pai Celestial, conforme o que Ele deseja para nós. Então, essa live fica aqui gravada e a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.